Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos últimos programas nós começamos a falar sobre a transfiguração do Senhor. Vimos como Jesus, ao se aproximar os dias da sua paixão, ele chama Pedro, Tiago e João, as três colunas da igreja, vai com eles a um monte elevado e ali ele se transfigura diante deles. Aparecem Moisés e Elias e começam a falar sobre o que deveria acontecer com Jesus. Vimos que a transfiguração é um aperitivo, digamos assim, daquilo que os apóstolos deveriam experimentar depois da ressurreição. Uma maneira de Jesus antecipar a experiência da Páscoa diante daqueles que são chamados por São Paulo as três colunas, para que eles pudessem ter força suficiente quando chegasse o momento da cruz. E agora nós chegamos ao parágrafo número 556. No limiar da vida pública, o batismo. No limiar da Páscoa, a transfiguração. De fato, ao começar a sua vida pública, depois de ter passado 30 anos na casa de Nazaré, trabalhando com o carpinteiro, Jesus é batizado por João. E ali, então, nós temos a grande teofania trinitária, em que se ouve a voz do Pai, o Filho está ali sendo batizado e o Espírito Santo que vem sobre Jesus sob a forma de pomba. Então, no limiar, no começo da sua vida pública, há o batismo. No limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus, foi manifestado o mistério da primeira regeneração. Nós ainda teremos oportunidade, em outras ocasiões, de falar um pouco mais sobre o batismo. São Paulo fala do batismo como o sacramento da iluminação. E aqui o nosso catecismo, ele está citando Santo Tomás de Aquino. Ele fala do batismo como a nossa primeira regeneração. Nós somos transportados para um outro nível de vida, o plano de vida divina. Para falar do batismo, eu gosto muito de usar a comparação do enxerto de plantas, né? Quando nós tomamos, por exemplo, uma rosa de uma determinada cor, cortamos um raminho e fazemos uma incisão no tronco de uma outra roseira e aquele raminho é ali inserido e ele passa a viver da seiva da nova roseira aonde ele foi enxertado. Assim o batismo nos insere na igreja, nos insere no corpo místico de Cristo. A partir daquele momento nós passamos a viver da vida que brota da cabeça da igreja, que é o próprio Jesus. Então, nesse sentido, Santo Tomás chama o batismo de mistério da nossa primeira regeneração. Já a transfiguração, diz Santo Tomás, é o sacramento da segunda regeneração, que é a nossa própria ressurreição. Ou seja, se no batismo nós somos inseridos na vida nova em Cristo, pela ressurreição nós somos inseridos na própria dinâmica da Trindade, quando Deus será tudo em todos. É muito interessante esse paralelo que Santo Tomás faz entre o batismo e a transfiguração como dois mistérios complementares da vida de Jesus. Desde agora, participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo, que age no sacramento do corpo de Cristo. É interessante quando a gente dá um sobrevoo nos escritos paulinos, existem aqueles textos que falam da escatologia, ou seja, das coisas que vão acontecer ainda não realizada, então a ressurreição no final dos tempos, mas Paulo fala também de uma escatologia já realizada, e é por isso que ele diz que nós que ressuscitamos com Cristo devemos ter cara de ressuscitados. Como assim já ressuscitamos com Cristo? De fato, inseridos no corpo de Cristo pelo batismo, nós já temos o Espírito Santo
que garante ao nosso próprio espírito de que a morte não tem a palavra final. E ele já está construindo em nós, de maneira antecipada, a participação na ressurreição do Senhor. Então, desde agora, participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo que age no sacramento do corpo de Cristo. A transfiguração nos dá, por sua vez, um mantegoso, um saborear antecipado da própria vinda gloriosa de Jesus, que, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 21, o Cristo transformará nosso corpo humilhado, transformando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Então a transfiguração nos lembra igualmente que é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. E aqui, mais uma vez, nós temos uma citação patrística, baseada dessa vez em Santo Agostinho. Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha. De fato, na narrativa da transfiguração, Pedro se entusiasma e diz: Senhor, está muito bom aqui. Então vamos construir aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não queria descer do monte, ele não queria voltar para a missão. Estava bom demais ali. Pedro ainda não tinha compreendido o significado da transfiguração. Na realidade, de Santo Agostinho, Deus reservou esta experiência para Cristo, para Pedro, melhor dizendo, para depois da morte. Agora, Jesus mesmo diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para se fazer matar. O pão desce para sentir a fome. O caminho desce para se cansar na caminhada. A fonte desce para ser sede. E tu recusas a sofrer? Vejam que Santo Agostinho aqui pega pesado com São Pedro, né? Pega pesado, porque ele fala da própria missão de Jesus. Ele desce à terra para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, para ser crucificado. Ele é a vida e desce para sofrer a morte. Ele é o pão da vida que desce para sentir fome. O pão da vida, que é Jesus, sentiu fome na terra. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. E o caminho desce para se cansar na caminhada. Ele é a fonte da água viva que jorra para a vida eterna. Ele que é a fonte, desce e experimenta a sede. E tu, Pedro, não queres abraçar a cruz? Tu te recusas a sofrer? Isso está no Sermão 78 de Santo Agostinho. Então, meus queridos, vejam que tantas vezes nós ouvimos, nós lemos a narrativa da transfiguração e essas realidades nos passam desapercebidas. De fato, sabemos que Pedro terminou testemunhando com a própria vida em Roma, assim como Paulo. Pedro pela cruz, Paulo pela espada. Paulo foi decapitado. No final das contas, os dois tinham compreendido muito bem que era preciso se associar ao Cristo na vida como na morte para participar com ele da glória. E é justamente isso que o mistério da transfiguração nos ensina. Jesus também nos chama de vez em quando para um lugar elevado, para nos preparar para os sofrimentos da vida. Mas não para ficarmos apenas no êxtase, mas para descer depois e então nos caminharmos para a missão. Então que o Senhor possa nos abençoar nessa caminhada, abençoar nossas famílias e nos conduzir cada vez mais à vida eterna. Amém.